Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Criando um Aplicativo Android do Zero com a linguagem Kotlin e o padrão de arquitetura MVVM. Se você não assistiu às 3 primeiras aulas, eu recomendo que você o faça, porque eu já expliquei bastante coisa, muito conceito, como organizar o projeto, definir uma arquitetura bacana de organização de pacotes, antes mesmo de nós começarmos a desenvolver o nosso aplicativo. O aplicativo que nós iremos desenvolver é esse que você está vendo na tela. É um aplicativo que faz a listagem de livros da API do New York Times. E ao clicar sobre qualquer livro, a gente abre uma nova tela com o título do livro e a descrição. É um aplicativo aparentemente bem simples, mas eu consigo explicar bastante o conceito do framework do Android, sobre o Kotlin e também sobre o padrão MVVM. Então não perca, assista as outras aulas, depois volte para esta aula aqui o mais rápido possível. Então na aula passada nós já colocamos aí a toolbar no nosso aplicativo, colocamos também já o componente de Recycler View, nós vimos como declarar o componente de Recycler View lá no nosso Gradle, para que nós pudéssemos fazer uso dele aqui no nosso projeto. E nós também conseguimos rodar o nosso projeto para você. E o nosso projeto está ficando dessa forma. Então nós já temos aqui a nossa toolbar configurada e vocês percebem que o título aqui, Books, está na cor preta. Eu vou te mostrar como que resolve esse problema da forma mais simples possível. Essa cor aqui está escura por causa do tema da nossa aplicação. Então se eu abrir aqui o arquivo de estilo, style.xml, a gente pode ver que nós estamos usando o tema light, né, no action bar, que é para não mostrar a action bar e sim a nossa toolbar. E como aqui está light, significa que o nosso background, né, aquela tela de fundo do nosso activity, é sempre branco. E com isso ele coloca o título na nossa toolbar automaticamente da cor preta. Se a gente for tentar resolver isso de outras formas, tentando setar a cor do título, pode ser que a gente se complique um pouco mais, porque não é simples, né, trocar o título daquela toolbar. Tá? O que nós vamos fazer aqui é deixar o tema escuro, né, tá, por padrão. Então vou tirar esse light aqui. Eu vou rodar o projeto aqui para vocês verem como que vai ficar. Pronto, como vocês podem ver, o título do nosso toolbar ficou da cor branca, agora ficou muito melhor. Só que nós agora colocamos outro problema, né? Agora o nosso background aqui da nossa tela, nossa activity, ficou escuro. Por quê? Porque nós estamos utilizando o estilo tema escuro lá no nosso arquivo de estilo. O que nós vamos fazer agora é simplesmente mudar a nossa cor de background aqui da nossa activity lá no próprio tema, para isso se refletir em todas as activities, e nós teremos a nossa toolbar aí com o título da cor correta e também o nosso fundo da cor correta. É a forma mais fácil que eu acho de resolver esse problema. Existem outras maneiras também, mas a forma que eu acho mais fácil, eu estou passando para vocês, é essa. Então vamos lá fazer modificação no nosso arquivo de estilos. Então aqui dentro do nosso tema, do tema da nossa aplicação, eu vou colocar um novo item aqui, item name, eu vou colocar aqui window background, e aqui eu vou colocar a cor branca, Android Color White. Depois nós vamos utilizar o nosso arquivo de colors para poder passar todas essas cores para dentro do nosso arquivo de colors, né, e referenciar diretamente o nosso arquivo de colors, como a gente consegue ver aqui em cima no color primary e nessas outras cores aqui, né, utilizar color barra color primary, e nós vamos ter as nossas cores do nosso aplicativo dentro desse arquivo também. Vamos ver se nós conseguimos resolver o nosso problema agora de maneira definitiva. Pronto, como vocês podem ver, o título da nossa aplicação agora está com a cor branca e o nosso fundo também está com a cor branca. Então é uma forma muito simples de resolver esse problema, mas o importante é que fique um aprendizado a mais aí para vocês. Então voltando aqui no nosso aplicativo, agora aqui no meu Books Activity eu falei que eu ia colocar essa string Books aqui de forma temporária, e com certeza é de forma temporária, porque tem uma forma melhor de nós fazermos isso. Então dentro da pasta de res aqui, dos recursos do Android, nós temos aqui uma pastinha chamada values, e dentro da pastinha chamada values nós temos 3 arquivos. O colors, onde ficam as referências das nossas cores, o strings, onde ficam todas as strings do nosso projeto, e o styles é onde fica a parte de estilo do nosso aplicativo. Então, abrindo aqui o arquivo de strings, nós temos aqui já uma string configurada, né, que é o nome do nosso aplicativo. Eu vou criar aqui uma nova string, e eu vou colocar o nome de books, tracinho, title. E vou colocar o nome de books. Nos projetos que eu trabalho, eu gosto sempre de organizar o meu arquivo de strings também. Então, sempre organizo meu arquivo de strings por tela. Então, essa tela aqui é a tela de Books. Então, deixo aqui em cima aqui Books. Eu posso colocar Books Activity também para poder ficar melhor, tá? Mas aí, você, juntamente com o seu time, definam aí qual vai ser a organização, a estrutura que vocês vão respeitar. O importante é que o seu time esteja alinhado. Então, aqui, para cada Activity, se for um projeto muito grande,
Eu separo dessa forma, coloco um comentário e tudo que está abaixo daquele comentário ali, Books Activity, devem vir as strings que tem a ver com essa tela de Books Activity. Se for uma string mais genérica, como por exemplo, uma string com o texto OK, um texto cancelar, são textos que vão se repetir em vários lugares do seu projeto, você pode criar um novo comentário e nesse novo comentário vocês colocam alguma coisa que dá sentido de que essa string vai ser reutilizada em todos os projetos. Você pode colocar common, né, o nome tanto faz. Então vocês colocam o nome que vocês utilizem em vários lugares do projeto e vocês colocam essa string em apenas um lugar. Dessa forma vocês conseguem separar bem aí e organizar de forma muito legal o seu arquivo de strings aí. Não é só porque é um arquivo de recurso do Android que vocês têm que deixar desorganizado, né? Muito pelo contrário, é sempre bom você manter todo o seu projeto organizado, desde arquivos XML até as suas classes lá em Kotlin ou Java. Ok? Então essa é mais uma dica aí, mais um padrão legal de você seguir, mais uma organização. Então eu coloquei aqui já o nosso Books Title. Agora vindo aqui na minha Books Activity, eu tenho que setar o título com um recurso meu do XML. Como que eu faço para pegar para referenciar uma string que está no meu XML e transformar essa string numa string aqui que o meu Kotlin, meu Java vai entender? Nós temos aqui um método no Android chamado getString, do framework do Android, ele já me dá este método e neste getString eu passo aqui o meu recurso. Então vou dar um r.string, o nome da minha string, que é Books Title. Então, dessa forma, eu já consegui transformar aquela string que está no XML num objeto aqui, numa string que o Java e o Kotlin vão entender, ok? É a forma recomendada de se fazer. Por quê? Porque se futuramente você vai internacionalizar o seu projeto, colocar várias linguagens no seu projeto, vários idiomas, você consegue fazer isso de forma muito fácil utilizando esse arquivo de strings. Você consegue criar um outro arquivo de strings para determinado país e usando a mesma chave vocês conseguem definir valores diferentes para cada país. Então, isso aqui é books, né? Em outro país você poderia colocar livros, por exemplo, né? Então, vocês conseguiriam, apenas com uma referência aqui de getString, dependendo de qual que é a localidade do aparelho do seu usuário, ele vai conseguir enxergar o valor correto de acordo com a localidade dele, ok? Então, sempre que vocês forem utilizar texto nos seus projetos, utilizem o arquivo de strings. Então nós já fizemos uma melhoria com relação ao projeto passado e agora nós vamos criar o nosso adapter. Então nós temos aqui o nosso Recycler View criado e agora nós vamos criar o adapter deste Recycler View. Se você não sabe, para que a gente possa exibir uma lista no Android de forma correta, de forma que o Android consiga entender e consiga encaixar essa lista dentro do componente Recycler View, é necessário nós utilizarmos um adapter. Tá? O adapter é o cara que vai ficar responsável por fazer a ligação da nossa lista, do nosso componente lista do Android, tá? A relist, para dentro do nosso componente de Recycler View. Então, toda lista que você vai criar no Android aí, que você vai colocar essa lista dentro de um componente, seja ele um Recycler View, seja ele um Spinner, a gente precisa de um adapter. É o cara que vai fazer essa conversão aí, ok? Então, nós vamos criar aqui uma nova classe dentro do nosso pacote de Books. Eu vou chamar essa classe de Books Adapter. E por enquanto é uma classe normal. Tá? Se a gente quiser transformar esse adapter de fato num adapter do Android, um componente do Android, a gente vai ter que herdar aí de Recycler View.adapter. Nós vamos estar utilizando o padrão ViewHolder, então nós temos que criar uma classe também chamada Books ViewHolder. O nome é você que define, mas para poder manter aqui o padrão, a organização e a facilidade, a gente utiliza aí os nomes já, colocando no final o que significa aquele componente, aquela classe que você está escrevendo. Então aqui o ViewHolder eu também estendo, né? Eu também herdo do Recycler View.ViewHolder, tá? Então já tem aqui o meu ViewHolder. O meu ViewHolder funcionar, ele precisa aqui de uma view, tá? Do layout que vai ser atachado a este componente, a este adapter, tá? Por enquanto eu vou deixar ele aqui dando algum erro, mas agora aqui no adapter eu vou falar que eu vou utilizar o Books ViewHolder. E agora eu tenho que implementar os métodos que ele me obriga aqui para que o meu adapter funcione corretamente. Então no adapter nós temos 3 métodos. O primeiro método é para a gente criar o ViewHolder com o nosso layout, o nosso item de layout daquele Recycler View. Tá? Então
Então, o Recycler View, como ele é uma lista de itens, a gente tem que implementar o layout de cada item do nosso Recycler View. E cada item do nosso Recycler View é o que nós vamos estar implementando daqui a pouquinho. Aqui no Get Item Count, a gente retorna a quantidade de itens que tem na nossa lista. E no onBind View Holder é onde a gente vai fazer a ligação de cada item da lista com o nosso componente de Recycler View. Tá? Então, primeiramente, o que nós temos que fazer é criar lá o nosso item de layout. Na nossa pastinha de layout, dentro de Res, a gente vai criar um novo layout XML aqui. Eu vou chamar esse layout de item book, tá? Que é apenas um item que vai representar apenas um livro. Então, aqui, deixa eu formatar esse arquivo aqui. Aqui eu não vou estar utilizando constraint layout para poder facilitar as coisas, eu vou estar utilizando linear layout, tá? Agora entrando aí também mais um conselho, utilizem constraint layout em layouts mais complexos, tá? Que demandariam aí uma hierarquia, né? Um alinhamento de view groups aí no seu layout, onde a gente perderia a performance na renderização do layout. Então layouts simples, né? Que vão ter apenas dois filhos, e esses filhos vão ficar um embaixo do outro, ou um ao lado do outro, por exemplo, vocês podem utilizar aí tranquilamente o linear layout. Então, o nosso layout, a gente vai ter um text view, que representa o título. Eu vou colocar aqui o wrap content também. E eu vou ter um outro text view, que vai representar o autor deste título. Então, vou dar um wrap content também. E como esses dois componentes de texto, o texto, né, o valor que eles vão ter, vão ser setados dinamicamente, né? Eu não posso colocar aqui um atributo text diretamente e colocar o texto que eu quero aqui, então título. Eu não posso fazer isso porque esse texto aqui ele vai ser setado dinamicamente no momento da criação lá do meu adapter, do meu Recycler View, tá? Mas para fim de visualização, de boa prática, eu vou deixar para vocês também uma tag chamada tools. Você importa, né, dá um Alt Enter e você vai importar essa tools, tá? Vocês vão ver que já importou aqui, essa tag aqui em cima, tools. E com essa tag tools você tem praticamente todos os atributos aí que a gente utiliza, layout width, layout height, o text. A gente tem todos os atributos de um componente que a gente consegue colocar aqui apenas para fins de visualização. Somente aqui no Layout Inspector, né, somente aí nessa parte da direita aqui que você vai conseguir enxergar este valor, mas não lá no nosso código que vai estar executando verdadeiramente, tá? Então aqui eu vou dar um text e eu vou colocar aqui title, por exemplo. A gente pode ver que o nosso texto não está aparecendo aqui, tá? Porque o nosso texto a gente não colocou uma cor nele. Por enquanto eu vou colocar a cor aqui diretamente, mas nós vamos melhorar também essa parte aqui daqui a pouco. Então eu vou colocar uma cor preta aqui, vou colocar 000. Então o nosso texto, vocês podem ver que ele já apareceu aqui do lado, tá? Nós temos aqui um título. Aqui embaixo a mesma coisa, eu vou definir um text color. E eu vou colocar aqui 000 também. Nós vamos definir uma forma, né? Vamos criar um estilo para cada componente, colocar no nosso arquivo de styles, para a gente poder alterar isso em apenas um lugar e refletir em todo o nosso aplicativo, tá? Então isso vai vir como melhoria daqui a pouco. Então eu coloquei aqui um text color e eu vou colocar a mesma coisa aqui, tools, text, e eu vou colocar aqui autor. Por padrão, o Linear Layout ele considera que os seus componentes filhos fiquem na orientação horizontal, tá? Eu vou definir a orientação aqui como vertical, porque eu quero que fique um abaixo do outro, tá? Então eu tenho aqui agora o título e o autor, e eu vou colocar um padding aqui também para a gente ter, vou colocar aqui 16 dp, para a gente ter aí o nosso layout não colado aqui, né, nas bordas, né? Tem um espaço aqui bacana de se trabalhar. Então nós temos aqui um item de layout, tá? É importante também que às vezes a gente esquece quando a gente cria um item de layout, é mudar aqui a altura de match parent para o wrap content. Porque se a gente deixar match parent, quando a gente rodar nosso aplicativo, você vai ver apenas um item na tela. E se você não scrollar, você não percebe que tem outros itens logo abaixo. Porque como cada item está ocupando a tela toda, se você rodar o aplicativo e você não perceber, você pode ficar aí horas tentando descobrir qual é o problema, e é simplesmente porque cada item do seu layout está ocupando a tela toda. Por isso você não consegue ver os demais itens. Então sempre que você criar um item de layout, lembre aí de colocar no seu layout root, né, no seu componente pai, aí, neste caso é o linear layout,
sempre lembre de colocar aí a altura como wrap content, ou uma altura definida por você, para você ter aí a visualização de vários itens um abaixo do outro assim que o aplicativo iniciar. Então nós temos aqui o nosso item de layout, tá? Agora voltando aqui no nosso Activity Books, no nosso layout, nós temos aqui o nosso Recycler View, nós temos também, utilizando Tools, né, aquela tag que eu falei para vocês, então se eu utilizar Tools aqui, eu tenho esses dois componentes aqui que são de listas, né, que eu posso definir, que eu posso colocar aqui visualmente qual que é o item da minha lista, e ele já vai mostrar aqui para mim, então eu vou colocar aqui Layout Item Book. Então vejam que ele já coloca aqui para mim a visualização, então isso é muito útil quando você está trabalhando num projeto, porque se você não tivesse isso daqui, ó, você não teria nem a visualização de quais são os itens dessa lista, como que essa tela vai se parecer. Você teria que rodar o aplicativo primeiro para poder ver como é que essa tela ia estar se ajustando ali conforme o layout, tá? Então, dessa forma que você aqui, já no modo de desenvolvimento, no seu Layout Inspector, você já conseguiria ver como é que a sua tela está ficando sem ter que rodar o seu aplicativo. Então, isso é bastante legal, utilizar essa tag Tools aqui e juntamente com os atributos aí que o Android te dá, é bastante legal. Então, eu recomendo que vocês sempre façam isso aí nos layouts que vocês estiverem criando, tá? Então, aqui nós já conseguimos ter uma noção de como que a nossa lista está ficando. Então, voltando aqui no nosso adapter, né? Nós temos aqui agora, no OnCreateViewHolder, nós temos aqui dois parâmetros, né? Então, um P0 que representa o ViewGroup. Então, automaticamente, ele colocou esses nomes para mim, P0 e P1, não está muito legal. Aí, eu vou colocar aqui como Parent. E aqui no meu P1, eu vou colocar como View. Tá? E como é que eu faço para poder retornar um ViewHolder, né, para que ele possa ser utilizado lá embaixo no OnBind ViewHolder? Então, eu tenho que criar aqui primeiro uma View. Então, eu vou falar que meu val View vai receber um layout inflater.from. Eu preciso do contexto. Eu já vi muitos projetos aí onde os desenvolvedores eles recebem um contexto do próprio Android aqui, da Activity, que está utilizando esse adapter. Então recebe um contexto aqui, e utiliza esse contexto aqui dentro do adapter. Tá? E isso não é necessário. Não é necessário você passar um contexto de uma Activity para dentro do seu adapter para você ter acesso a um recurso de layout, por exemplo. Tá? Vocês não precisam fazer isso, tá? Eu já vi isso acontecer em muitos projetos, mas aí com o tempo você vai aprendendo, você vai ficando esperto aí, você vai ganhando experiência e você vê que isso não é necessário, porque o próprio parent aqui, o ViewGroup, ele já tem um contexto, ok? Então nós temos aqui, a gente vai dar um inflate, a gente tem que passar qual que é o nosso recurso de layout, qual que é o nosso item de layout, então eu vou dar um r.layout.itemBook. Eu vou dar um Ctrl, um Alt Enter para importar a classe R, porque ele não importou para mim por padrão, então vou dar o item book. E vou dar um false aqui neste último parâmetro, tá? Então nós temos aqui a nossa view inflada. Deixa eu ver aqui. Ah tá, eu tenho que passar o parent aqui no segundo parâmetro. Parent, ok. O attach to root eu deixo como false. Então eu tenho aqui nossa view, tá já inflada. O que eu vou fazer agora é retornar um view holder. Então eu vou dar um return. Eu vou colocar aqui o nosso Books View Holder. E o nosso Books View Holder eu vou passar a view para dentro dele. Por que eu vou passar a view para o nosso View Holder? Porque o nosso Recycler View.ViewHolder precisa da view, do nosso layout, do nosso item de layout. Então eu vou receber aqui esta view e eu vou passar essa view para frente, porque o meu pai aqui, de quem eu estou herdando, está pedindo essa view. Então eu passei aqui a view, sem mais erros agora, nessa parte. Agora aqui no item count, a gente tem que retornar aqui algum valor. E qual valor que nós vamos retornar? É o valor da quantidade de itens que tem na nossa lista. Mas a gente não tem nenhuma lista ainda, como que nós vamos fazer? Se vocês lembrarem aí do nosso aplicativo, ele faz uma listagem de livros da page do New York Times, tá? Agora, uma outra boa prática aqui, quando eu organizei o nosso projeto lá no início, né? Se você está trabalhando num time aí, numa equipe, onde cada pessoa é responsável por desenvolver alguma parte aí do sistema, fazendo a organização do projeto dessa forma, fica muito fácil de trabalhar. Porque enquanto uma pessoa, um desenvolvedor, vai trabalhando nessa parte de data, que é a camada de network do nosso aplicativo, você está trabalhando na camada de apresentação. E eu falei com vocês que, em algum momento, lá no nosso View Model,
os dados que vão chegar lá do retrofit, eles vão ser transformados em um modelo dentro da nossa aplicação. E é esse modelo dentro da nossa aplicação que nós vamos utilizar com os nossos componentes de view. Então, enquanto a pessoa está desenvolvendo lá o retrofit, criando as anotações lá do Mosh, para poder receber lá os objetos JSON da API, eu já posso definir o modelo da minha tela, que minha tela vai saber trabalhar com aquele modelo. E depois no ViewModel, é que a gente vai fazer essa conversão da classe que vem lá da API com o meu modelo de tela. Mas como o meu modelo de tela já está pronto, já é uma forma que eu quero que a minha tela apresente os dados, independentemente de como esses dados vão vir, é muito fácil vocês trabalharem separadamente num projeto, porque uma pessoa define a camada de rede, enquanto a outra está trabalhando na camada de apresentação. Então, vamos supor que tem outra equipe trabalhando aí, por exemplo, na nossa camada de network, criando lá a interface do retrofit e fazendo essas outras configurações. Eu quero definir o seguinte: se minha lista ela vai ter um objeto que vai ter o título e vai ter o autor, eu posso criar aqui dentro do meu modelo uma nova classe. Eu vou chamar aqui de book, uma nova classe, vou falar que é uma data class, e dentro dessa classe eu vou falar que eu quero ter um título do tipo string, e eu vou falar também que eu quero ter um autor, que é do tipo string também. Veja também uma outra facilidade aí do Kotlin com relação ao Java, é que para você criar uma classe aí bem simples com construtor, esse data class aqui ele cria para mim já a questão do equals, né, as outras coisas, os outros boilerplates, tá? Então é muito mais simples eu criar uma classe aqui no Kotlin com relação ao Java, não preciso criar lá o set, o get, esses outros códigos, né, todo boilerplate que eu criaria no Java, aqui no Kotlin eu faço dessa forma, mas quando aí o Kotlin for compilado, aí ele vai gerar o bytecode, né, no fim das contas ele vai estar criando uma classe Java lá com todo o boilerplate. Então o Kotlin ele acelera o nosso desenvolvimento dessa forma de fazer com que nós escrevamos menos código do que nós escreveríamos no Java. Nós temos aqui nosso data class que tem um título e um autor, e é essa data class que nós vamos utilizar para construir o item da nossa lista. Então, vindo aqui no Books Adapter, quando eu for criar esse adapter, eu espero receber, né, de alguém, quem for me passar, eu espero receber uma lista de livros. Então, vou colocar aqui val books do tipo lista de book, que é aquela classe que eu criei. Então aqui eu já vou receber uma lista de livros já pronta e preenchida. Então no meu getItemCount aqui, eu vou simplesmente retornar, tá? É outra coisa legal no Kotlin que você consegue retornar diretamente um valor de uma função, tá? Você não precisa colocar aqui as chaves, né? Colocar um return e tal. A gente consegue diretamente retornar aqui um valor diretamente na nossa função. Isso é muito legal no Kotlin também. Então eu vou falar aqui que meu books.count. Então veja como que está muito mais simples. Se vocês pegarem aí, não sei se vocês já viram as minhas videoaulas sobre Java, né, construindo um projeto com Java. Depois que eu terminar de construir o adapter, vocês vão reparar que esse adapter é muito menor, né, muito mais enxuto do que o adapter que foi criado lá utilizando o Java, tá? Então getItemCount aqui já está funcionando. E agora aqui no meu onBind viewHolder, como é que eu gosto de fazer? Aqui dentro do meu Books viewHolder eu gosto de criar uma função, então eu vou colocar aqui uma bind view, né, para fazer o bind da minha view. E aqui eu vou receber um book, do tipo book, ok? Eu não preciso do val aqui, tá? Para a função não preciso declarar que é um val no var, tá? Explicitamente ele já faz isso para mim. E aqui agora eu tenho que ter acesso aos meus componentes da minha view, tá? Se eu digitar aqui view. Eu vou ter acesso lá ao meu title, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui val title, vai ser igual a view. Tá, title. Tá, eu não tenho acesso ao meu title porque eu esqueci de atribuir um ID para cada um dos meus componentes. Então, voltando aqui no meu linear layout, que é o layout dos meus itens, eu vou colocar aqui um ID, né, para a gente poder ter acesso a esse componente lá no nosso adapter. Então, eu vou criar um ID aqui, text, title. E aqui embaixo eu vou colocar um outro ID neste outro componente chamado text autor, tá? Então, já tem aí os text views, então, os IDs, então eu vou conseguir agora recuperar
este componente. Então, vou dar aqui view.textTitle, ok? E aqui eu vou definir um outro atributo chamado autor, que vai ser igual a view.textAutor, tá? Eu vou só mudar esse nome aqui. Shift F6 eu refactoro, eu vou colocar item view, só para poder ficar um nome melhor aqui. E agora que eu já tenho acesso, né, a estes componentes aqui no meu viewHolder, eu vou simplesmente agora falar que meu title vai receber o book.title, title.text, né? Se ele é um componente lá de text view, eu tenho que setar no text, né, e não no title diretamente. Então aqui title.text vai ser igual a book.title, meu autor.text vai ser igual a book.autor, tá? Ok, agora eu já tenho aqui configurado, eu posso definir esses valores como privados, porque eu não quero que ninguém de fora tenha acesso a esses dois atributos aqui. Eu tenho meu bindView funcionando, agora aqui no meu onBindViewHolder é onde que eu vou passar de fato o meu objeto. Eu vou só renomear aqui também no P0, eu vou colocar aqui viewHolder. E aqui no meu P1 eu vou colocar o meu item, por exemplo. Na minha posição, na verdade. Esse daqui significa posição. Então eu vou chamar no meu viewHolder.bindView e eu vou passar o quê? O meu books na posição position. Ok? Aqui eu posso colocar meu books como privado também. E eu tenho aqui meu adapter definido. Então, toda vez que meu adapter for criado, aqui também ele está reclamando que eu tenho, né? Aqui eu tenho view, aqui também tenho view. Vou só trocar esse nome aqui de item view também. Vou passar o item view para cá. Ok, nós não temos mais problema nenhum com o nosso layout. Agora, quando o meu adapter for criado, ele vai chamar o onCreateViewHolder, né? Vai fazer o inflate do meu item, vai passar isso para o meu viewHolder, que vai começar a fazer o bind de cada item, né? Então, meu adapter aqui já está criado, já está, né, bonitinho, funcionando. Vejam que a gente criou aí com 36 linhas de código, contando com os imports, nós já criamos um adapter completo do RecyclerView pronto para ser utilizado. Agora, voltando aqui no nosso Books Activity, tá? O que nós temos que fazer aqui é passar o nosso adapter para o RecyclerView. Então, eu tenho acesso aqui ao RecyclerView, não tenho porque eu não devo ter colocado o ID dele aqui no nosso Activity, justamente. Então, vou definir um ID para o nosso RecyclerView. Então, eu vou chamar de Recycler Books. Voltando aqui no nosso Activity, eu vou chamar aqui agora o Recycler Books. Agora eu tenho que definir vários atributos aqui, né? vários valores. Eu tenho que definir o Layout Manager, eu tenho que definir o Adapter, tenho que definir algumas outras coisas. E para a gente poder fazer isso de forma correta, porque eu teria que fazer isso, Layout Manager, depois eu teria que colocar RecyclerView.adapter. Então eu teria que declarar e chamar esse RecyclerViewBooks todas as vezes que eu quisesse setar um atributo. Eu tenho uma função aqui do Kotlin chamada with, né, que eu posso passar qual tipo de componente que eu quero, qual tipo de objeto que eu quero. Então eu vou passar aqui meu RecyclerBooks e ele me dá o contexto desse objeto. Então eu entrei dentro do meu RecyclerView. Então aqui dentro eu consigo chamar o adapter diretamente. Então não preciso ficar colocando RecyclerView ponto todas as vezes, né? Com esse with aqui do Kotlin eu consigo definir qual componente que eu quero, acessar dentro dele. Então dentro dele eu consigo definir os valores que eu quiser. Então eu tenho que definir aqui um Layout Manager, né, para falar qual que é a orientação, se é vertical, se é horizontal. Então eu vou falar que o meu Layout Manager vai ser um Linear Layout Manager. O Linear Layout Manager ele vai precisar de um contexto, né, que nesse caso é o contexto da minha Activity. Então, como eu estou dentro do contexto do meu RecyclerView, né, vocês podem verificar aqui que o this agora, né, é o RecyclerView, e eu quero chamar o this, eu quero chamar o contexto da minha Activity, né, como eu estou dentro de um contexto, eu vou chamar agora o this @BooksActivity, dessa forma eu consigo acessar o contexto que eu quero, né, o contexto de fora deste contexto que eu estou agora, tá? E eu vou passar aqui a orientação, vou falar que RecyclerView.vertical, que é a orientação que eu quero, e ele precisa de mais um, deixa eu ver aqui, então ele precisa aqui do contexto, ele precisa da orientação e se ele vai ser um reverse layout, tá? Neste caso não vai ser, então aqui eu vou passar um false. Ok?
ok? Então já tem nosso Linear Layout Manager aí funcionando na orientação vertical. Vou setar esse outro atributo aqui falando que os itens da minha lista eles têm um tamanho fixo, isso é para melhor performance. E eu vou colocar aqui agora o meu adapter, tá? O meu adapter vai receber o meu books adapter e ele espera que a gente passe para ele uma lista de books, tá? Mas a gente não tem ainda essa lista prontinha que vem do back-end já definida, tá? O que eu vou fazer por enquanto, só para a gente testar, é criar uma própria lista aqui de forma manual. Então vou colocar aqui get books, tá? E esse get books eu vou retornar return list of, vou colocar aqui book, e aqui dentro eu começo a colocar meus objetos book. Então vou criar o primeiro book aqui, passando o título, tá? Então vou colocar aqui title 1 e o autor 1. Tá? Tá dando um erro aqui que ele espera que eu forneça o tipo de retorno, então eu vou retornar uma lista de book, ok? Então no Kotlin também vejo que é muito fácil você criar uma lista, né? Você dá um list of e você já passa quais são os seus objetos, né, desse tipo, dessa lista, e a gente já criou aí uma lista e já está retornando uma lista para quem for utilizar, tá? Então a gente escreve muito menos código do que no Java. Então vou colocar aqui autor 2, title 2, autor 2, autor 1, opa, title 1, vou colocar só mais um objeto aqui, vou dar um Ctrl D para poder duplicar essa linha, vou falar que este aqui é o terceiro item. Ok, nós já temos uma lista aí com 3 itens, e aqui no nosso adapter eu vou simplesmente dar um get books. Ok? Eu vou rodar agora o aplicativo e eu espero que esteja tudo funcionando, tá? Porque eu estou fazendo aqui tudo da minha cabeça. Então pode ser que aconteça algum problema. Se acontecer algum problema a gente vai resolver junto. Mas eu espero que tudo esteja funcionando agora. Então eu rodei o aplicativo aqui. Vamos esperar ele fazer o build e eu já mostro para vocês o resultado. Ok, funcionou, né? Como esperado, não deu nenhum erro. Então nós temos aí o nosso Recycler View com o adapter construído, e esse adapter recebe 3 itens, né, que é a lista de livros que nós já criamos o nosso modelo, a book. Aquele modelo que a gente criou, né, de livro, ele já vai ser o modelo definitivo, tá? O que nós vamos fazer agora é esperar que a equipe de desenvolvimento termine a parte lá do retrofit, né, a parte de camada de network, e quando nós formos criar o View Model na próxima aula, a gente vai começar aí a fazer a implementação para a gente poder obter essa lista do servidor e fazer essa conversão e transformar nesse objeto book que eu criei da minha camada de apresentação, né? E tudo vai funcionar normalmente, porque a minha camada de apresentação já está pronta. Eu não dependo nada da minha camada de network, porque como eu falei anteriormente, o meu View Model vai fazer esse passe e esse passe ele vai contemplar, né? Eu vou setar os atributos título e autor, independentemente de como eles vêm lá da minha API. E tudo deve funcionar corretamente. E agora na próxima aula eu espero vocês para a gente poder criar o nosso View Model e avançar aí na criação do nosso projeto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu peço que vocês deem aí um joinha, compartilhem esse vídeo com seus amigos, né, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e vocês possam estar me ajudando, me incentivando a dar continuidade aí nos vídeos, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e eu vejo você na próxima aula.